Olá pessoal da Codeberg, olá gente. Então, como tinha prometido, poderíamos dar 2 aulas. Então essa aqui é a segunda. Na aula passada, na primeira aula nós falamos de links com HTML, onde aprendemos a incorporar links no nosso website ou na nossa página web. Então, na aula de hoje nós estaremos falando de imagens com o HTML, praticamente são mídias. Então nós chegamos no capítulo de mídias, nós vamos aprender a incorporar imagens, áudios e vídeos, mas na aula de hoje nós estaremos aprendendo a incorporar imagens no nosso código HTML. Então, para a incorporação de imagens em HTML, nós utilizamos a tag img. Praticamente, a tag img indica para o navegador que uma imagem deve ser renderizada. Renderizar quer dizer mostrar ou desenhar. Então, praticamente a tag img mostra para o navegador que aí vai ser desenhado uma imagem, aí tem que desenhar uma imagem, ou aí tem que ser mostrada uma imagem. Praticamente é o que o navegador entende ao se deparar com a tag img. A tag img, ela possui os atributos src, que praticamente é source, e o atributo out, que praticamente ele mostra o texto alternativo. O src, ele define o endereço da imagem, onde a imagem poderá ser pegada para ser colocada no nosso documento HTML, na nossa página, e já o texto alternativo praticamente ele serve para que quando a imagem não for definida, ou seja, não for incorporada, ou houver alguma falha, alguma coisa assim nas instruções do caminho, então seja exibido o texto alternativo, que praticamente será uma ilustração da imagem, dizendo praticamente que imagem deveria conter ali. O texto, o atributo src, source, ele é de caráter obrigatório, porque se não for utilizado, é porque a imagem não será definida, não será mostrada, não será exibida. Então deve conter. E o atributo out, que é o texto alternativo, ele não é de caráter obrigatório, mas é essencial, visto que ele é usado para possibilitar também com que as pessoas com deficiências que usam a acessibilidade do telefone para leitores de tela, então possibilite a leitura, possam saber que tipo de imagem está contida no documento, porque o leitor de tela simplesmente fundamenta-se num texto alternativo e não lendo assim a imagem, mas sim através do texto alternativo. Então o texto alternativo é essencial. Então vamos fazer um teste. Já tenho aqui uma imagem praticamente. Então o que eu vou fazer é simplesmente incorporar o caminho da imagem, que no caso ela está na mesma pasta onde está o meu documento. No caso não preciso colocar o nome da pasta, simplesmente preciso colocar o nome da imagem, que é do documento. Se estivesse numa pasta, suponhamos que eu tenha criado uma outra pasta com o nome de imagem, então seria imagem e o nome da imagem. No caso, não preciso colocar o nome de uma pasta, visto que não está que está na mesma pasta onde está o arquivo que acabei de criar, que é img.html. Então, no caso, fica apenas code, que no caso é o nome da imagem, .html, que praticamente é o logotipo da Codeberg Developer. No caso, no texto alternativo, eu simplesmente coloco logotipo da Codeberg Developers. Ok, então tá correto. E testando, como vemos, então acredito que teve um erro lá ao definir o caminho. Então, visto que já a imagem não foi exibida por haver um erro no caminho, vemos o nosso texto alternativo sendo exibido, que é o logotipo da Codeberg Developer. Então, em caso de falha, o texto alternativo é uma opção, é legal utilizado. Então, eu coloquei HTML e não é um arquivo HTML, mas antes é uma imagem, por isso tenho que colocar a
extensão da imagem, que no caso, a extensão da minha imagem é JPG, o JPG praticamente. Então temos aí o logotipo, a imagem, praticamente está funcionando. A forma simples de podermos definir uma imagem, incorporar uma imagem no nosso documento é essa aqui. E praticamente o HTML5 ele veio com algumas outras funcionalidades, algumas outras coisas de sintaxe, semântica e algumas tags que foram incorporadas que praticamente são muito essenciais e muito úteis. Que no caso nós temos a tag figure, que ela também é acompanhada da tag figure caption. Então, para definirmos imagens atualmente em HTML, a maneira mais utilizada é utilizando a tag figure e fig caption. A tag figure, que quer dizer, nós eliminamos aqui e o nosso IMG é incorporado dentro da tag figure. No caso, a tag figure define uma imagem em conjunto com a tag IMG. Também, ainda, o fig caption possibilita com que a gente coloque uma legenda. Vem aquelas imagens que aparecem com uma legenda embaixo. Então, praticamente, nós fazemos desse jeito. Que no caso, eu poderia simplesmente colocar aí Codeberg Developers, que no caso é uma legenda. Aí, ao testarmos, vejam o resultado. Temos aqui a nossa legenda, embora que esteja muito distante, o tamanho da imagem assim, um tanto que enorme. Então, focar na versão desktop. Então, ao olharmos, vemos a nossa legenda ali bem pequeno ao lado esquerdo da imagem Codeberg Developers. Praticamente, a incorporação de imagens no HTML funciona desse jeito. A tag IMG funciona desse jeito, figure caption funciona desse jeito. Para podermos incorporar uma imagem em nosso documento HTML, nós utilizamos praticamente essa forma aqui. É bem simples e prática. Até lá e até a próxima aula. Bons estudos!